Olá, hoje nós vamos falar de direito de família, vamos falar de poder familiar. Podemos conceituar o poder familiar como sendo um conjunto de direitos e deveres que são atribuídos aos pais em relação à pessoa e ao patrimônio de seus filhos menores, que não estejam, é claro, emancipados e com a intenção de protegê-los e representá-los, sejam através do Poder Judiciário ou seja fora do Poder Judiciário, tá? Ou seja em juízo ou fora dele. Esse poder ele já foi absoluto no direito romano, né? Onde tinha o direito sobre a vida e a morte dos filhos, e exercia esse poder em seu próprio interesse e não no interesse da prole. Atualmente, é mais um dever que o Estado atribuiu aos pais do que o poder propriamente dito, na linha da paternidade responsável, né, esculpido pela Constituição Federal no artigo 226, parágrafo 7º. Bom, os pais eles têm o dever de cuidar, de zelar, de educar e preparar os filhos para o futuro. Sendo isso um direito irrenunciável, indelegável e imprescritível. Bom, os filhos eles estão sujeitos ao poder familiar enquanto eles são menores. Isso tem previsão no artigo 1630 do Código Civil. Vamos ao 1630 do Código Civil. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Bom, esse poder, cujo titular são os pais em conjunto, igualmente, né, tanto no casamento quanto na união estável. Mesmo fora do casamento ou fora da união estável, o poder familiar existe e será exercitado com exclusividade pelo genitor que tenha reconhecido o filho, pois esse instituto é fundamentalmente baseado no vínculo da filiação. Nessa linha de que o Código Civil menciona, o filho não reconhecido pelo pai, ele fica sob o poder exclusivo da mãe. E isso tem previsão no artigo 1633, na primeira parte, né? Artigo 1633, primeira parte. O filho não reconhecido pelo pai fica sob o poder familiar exclusivo da mãe. Então, nesse caso, é prestigiado o Instituto da Família Monoparental, que tem amparo legal lá na Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 4º. Para não termos dúvida a respeito, o Código Civil ele ainda fundamenta, né, que na ausência, no impedimento ou inexistência de um dos pais, o poder familiar ele será exercido de forma exclusiva pelo outro, né? E isso tem previsão no artigo 1631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais na falta ou impedimento de um deles, ou o outro o exercerá com exclusividade. Bom, o filho que é oriundo de um relacionamento extramatrimonial, né, extraconjugal, ele ficará sobre o poder familiar do genitor que o reconheceu. Se ambos os pais reconhecerem, ambos serão titulares desse direito ou desses deveres, né? Porém, a guarda ela ficará com quem tenha melhores condições de exercer. Isso tem previsão no artigo 1612. O filho reconhecido enquanto menor ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e se ambos o reconhecerem e não houver acordo, sob de quem melhor atender aos interesses do menor. Bom, digamos que numa eventualidade possa vir a ocorrer uma divergência entre os pais
quanto ao exercício do poder familiar. Qualquer deles poderá recorrer ao juiz para resolver esse desacordo. Isso tem previsão no parágrafo único do artigo 1631. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Bom, nesse mesmo sentido, também o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele menciona que o poder familiar ele será exercido com igualdade de condições, tanto pelo pai quanto pela mãe, na forma em que o Código Civil dispuser, determinar, que é assegurado também a eles o direito, em caso de se vierem a discordar, recorrer à autoridade judiciária, competente nesse caso. Isso tem previsão no artigo 21 do ECA. Bom, compete aos pais, enquanto titulares do poder familiar, dirigir a criação e a educação dos filhos, tê-los em sua companhia, a guarda, bem como conceder-lhes ou negar o consentimento para se casar. Isso tem lá no 1634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em quanto aos filhos. Aí tem vários incisos. O inciso 1º fala dirigir-lhe a criação e a educação. Inciso 2º, exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584. E o 3º, conceder-lhes ou negar-lhes consentimentos para o casamento. É o que mencionamos agora. Compete ainda aos pais representar os filhos menores de 16 anos e assistir aqueles que têm então entre 16 e 18 anos, até que eles atinjam a maioridade civil, Eles têm que ser assistidos ou representados em todos os atos da vida civil, ou judicial ou extrajudicialmente. Nesse mesmo artigo, essa previsão tem no inciso 7º. Representá-los judicial ou extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes os consentimentos. O artigo 1690 do Código Civil, ele fala a mesma coisa que menciona o artigo 7º do artigo 1634 do Código Civil que acabamos de ler. Além disso, poderá preventivamente nomear tutor para a criança por testamento ou documento autêntico. Se caso alguma eventualidade, um dos pais vier a morrer e o outro não sobreviver, o outro genitor, sendo aquilo que a doutrina ela denomina de tutela testamentária. Isso tem previsão no artigo 1634. Lá no mesmo artigo que lemos, no inciso 6º. Nomear-lhe tutor por testamento ou documento autêntico se o outro dos pais não lhe sobreviver ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Bom, poderá ainda reclamá-lo de quem quer que legalmente o detenha, utilizando para isso, se necessário, ir até o Poder Judiciário. Isso também tem previsão no mesmo artigo, só que no inciso 8º. Reclamá-los de quem legalmente os detenha. Bom, podem os pais exigir dos filhos que lhes obedeçam e lhe prestem respeito. Podem também exigir dos filhos que prestem os serviços que são compatíveis à sua idade e ao seu desenvolvimento. Isso também tem previsão no mesmo artigo 1634, inciso 9. Exigir que lhe prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.
É admissível que os pais possam castigar os filhos, desde que seja de uma forma moderada, até porque hoje nós temos, inclusive, a lei da palmada, que não cabe ao pai bater nos filhos, né? Bom, o poder familiar, ele também atribui aos pais o direito e a responsabilidade pela guarda, a conservação, a administração e o usufruto dos bens dos seus filhos. Isso tem previsão no artigo 1689 do Código Civil. 1689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos, têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Bom, quer dizer, é como se os pais eles tivessem uma procuração para, em nome dos filhos, eles administrarem os seus bens. Essa responsabilidade, ela compete aos ambos os pais, conjuntamente. E na eventualidade de uma divergência, tanto o pai quanto a mãe pode recorrer ao Poder Judiciário para tentar solucionar essa divergência. Isso tem previsão no parágrafo único do artigo 1690. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens. Havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária. Bom, os pais eles têm o poder de administração com relação ao patrimônio de seus filhos menores. Contudo, para alienar ou gravar ônus reais os bens dos filhos, devem pedir autorização judicial, que somente será concedida se for provado que tal ato se faz necessário e é feito em benefício do menor. Se os pais promoverem a venda sem a respectiva autorização judicial, esse ato é anulável, cujo pedido de declaração tem legitimidade para pedir o próprio menor, seus herdeiros ou representante legal. Isso também tem previsão legal no artigo 1691 do Código Civil. Não podem os pais alterar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole mediante prévia autorização do juiz. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos neste artigo os filhos, os herdeiros e o representante legal. De outro lado, o Código Civil ele adverte que, havendo conflito de interesse entre os pais frente aos dos filhos, né, deverá o juiz, assim, nomear um curador, especialmente só para este fim, tá? Isso está no artigo 1692 do Código Civil. Sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, o requerimento deste ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial. Bom, assim, durante o exercício do poder familiar, os pais têm o direito de usufruir dos rendimentos e frutos dos bens dos filhos menores, né, como uma espécie de compensação pelos encargos que do poder familiar eles advêm. Isso é o que a doutrina chama de usufruto legal, artigo 1689 do Código Civil. Né? Que nós lemos há pouco, onde fala sobre o usufruto do patrimônio. Embora os pais tenham como regra geral esse poder de administração
e o direito de usufruto dos bens dos filhos menores, a situação em que, pelas suas peculiares, né, essa regra ela não se aplica, né, que há situações que não se aplica essa regra. Bom, é o caso, por exemplo, dos bens que são adquiridos pelo filho fora do casamento, antes do reconhecimento, né? Ou os bens que foram doados para o menor com a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais, que é a possibilidade também. Isso tem previsão no artigo 1693. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, antes do reconhecimento, os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos, os bens deixados ou doados ao filho sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais, os bens que os filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Bom, existe a possibilidade de haver a suspensão do poder familiar. Essa suspensão do poder familiar é a interrupção do exercício do poder familiar pelo prazo que é determinado pelo Poder Judiciário, pelo juiz, né? Em face de comprovado abuso de autoridade parental, né? Representado pelo descaso com relação à criança ou a dilapidação dos bens da criança, né? Isso tem previsão no artigo 1637. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando os deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Então, aí nesse caso eu posso suspender, dependendo da atitude que o pai tomou, né? A suspensão é uma medida de certa gravidade e que somente deve ser aplicada por sentença, após, claro, um procedimento judicial próprio, no qual que vai ser assegurado ao genitor o princípio do contraditório e da ampla defesa. Isso tem previsão no artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, a suspensão ela só pode ocorrer em face de condutas graves dos pais, representada por abuso de autoridade, falta quanto aos deveres, por negligência, incapacidade, impossibilidade de seu exercício ou omissão habitual no cumprimento, e ainda ruína ou dilapidação dos bens dos filhos. Tem a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, que é a Lei da Alienação Parental. Ela criou mais uma hipótese de suspensão do poder familiar, dessa vez contra o genitor que tenha sido condenado pela prática de alienação parental. Quando então o juiz da causa, ele pode incidentalmente determinar essa medida. Com relação aos aspectos mais importantes referente à suspensão familiar, podemos resumir da seguinte forma: o objetivo da medida é fundamental proteger o menor. Tanto é assim que, se os pais faltarem com os deveres que são esculpidos no artigo 1634 do Código Civil e houver fundada suspeita
de que a permanência dos filhos com os seus genitores pode lhe ser prejudicial, o juiz ele pode decretar a suspensão liminar do poder familiar, que vai vigorar até que sobrevenha a decisão final do processo. Isso tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 157. Para que isso ocorra, basta que o Ministério Público ou qualquer familiar ou pessoa que tenha legítimo interesse possa vir a demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora, para que o juiz determine. Outra situação, da suspensão familiar é que vai depender da decisão judicial. A suspensão do poder familiar ela só pode ocorrer por decisão judicial devidamente fundamentada. Bom, outra situação, no caso aqui, nessa observação, deve ser respeitado o princípio do devido processo legal. A medida da suspensão, ela somente pode ser aplicada depois de garantido ao acusado o devido processo legal, que lhe permita defender-se das acusações de descumprimento dos deveres que lhe são inerentes, E o ECA também fala sobre isso no artigo 158. Nesse caso, tem legitimidade para requerer a suspensão do poder familiar tanto o Ministério Público quanto qualquer pessoa que venha demonstrar ter legítimo interesse nesse caso. Deve ser feito através de petição inicial, deve preencher, além dos requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Civil, os requisitos também que são determinados pelo artigo 156 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, pode ser concedida provisoriamente como medida cautelar no início ou no curso do processo, se for provado a urgência dessa medida, Caso contrário, só vai ser concedido no final do processo. Pode ser referido a suspensão do poder familiar para toda a prole ou para apenas um dos filhos, Não necessariamente vai se aplicar a todos os filhos daqueles genitores. Bom, pode ser dirigida contra um dos pais ou pode ser dirigida aos dois pais, ambos os pais. Se ambos forem suspensos do poder familiar, vai ser nomeado um representante legal para esse menor. E quanto tempo dura essa suspensão, Essa suspensão do poder familiar ela é sempre temporária e pode ser revista a qualquer tempo, desde que tenha motivo que venha justificar essa revisão. Bom, temos também a suspensão automática do poder familiar. Quando é que ocorre essa suspensão automática? Ocorre nos casos em que a mãe ou o pai venha a ser condenado ao cumprimento de pena de prisão, que exerça há 2 anos. Isso tem previsão no artigo 1637, parágrafo único. 1637. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe, condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime, cuja pena exceda a 2 anos de prisão. Bom, vale a gente ressaltar aqui que se a condenação decorrer de conduta imputada aos pais que atente contra o estado de filiação ou assistência familiar em face do filho, o próprio Código Penal ele prevê expressamente que a pessoa ficará
incapacitada, né? Ficará na incapacidade para o exercício do poder familiar, com efeito direto da condenação. Ou seja, nesse caso, haverá a perda do poder familiar. Isso tem previsão no artigo 92, inciso 2º do Código Penal. A perda do poder familiar é uma medida mais drástica, né, do que a suspensão, porque ela vai implicar aí na extinção do poder familiar e deve ser aplicada pelo juiz com a máxima prudência, né? Não é à torta e direita que o juiz vai determinar a perda do poder familiar. Nesse caso, as causas que podem acarretar a perda do poder familiar são de maior gravidade e vêm determinadas também no Código Civil, que são castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, né? Incidir reiteradamente nas faltas que autorizam essa suspensão do poder familiar. Isso tem previsão no artigo 1638 do Código Civil. 1638, ele relata quais são: perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Nesses casos, os genitores eles perdem completamente o poder familiar. Assim como no caso de suspensão, a perda do poder familiar ele somente pode ocorrer através de decisão judiciária, né? O processo ele deve ser assegurado ao acusado todos os meios de defesa em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Embora possa haver divergências doutrinárias, né, entendemos que os aspectos mais importantes decorrentes dessa medida são os seguintes. Primeiro, o objeto da medida, ou melhor, o objetivo da medida. Assim como na suspensão, é fundamental proteger a criança e os interesses dela, né? A segunda determinação é que vai depender da decisão judicial, né? A suspensão do poder familiar ele só pode ocorrer através da decisão judicial. Diferente da suspensão, que é temporária, a perda do poder familiar tem um caráter definitivo, né? A suspensão ela é temporária, mas a perda ela é definitiva. Só se perfaz com o trânsito julgado aqui nesse caso, né? O que significa dizer que os pais eventualmente que são destituídos do poder familiar por decisão do primeiro grau, ele tem assegurado o direito de interpor todos os recursos cabíveis em respeito ao devido processo legal. A decisão judicial que determinar a perda do poder familiar não tem o condão de extinguir o parentesco que existe entre a criança e seus pais biológicos. Esse vínculo ele só vai ser rompido se caso houver uma adoção, né? O fato de perder o poder familiar não significa que deixou de ser pai, tá? Bom, durante o processo e mesmo após essa decisão final decretada de perda de poder familiar, o filho ele continua tendo direito a alimentos, caso já venha sendo pago os alimentos. Mas de qualquer forma ele vai ter esse direito. E ele tem direito a visitas? Bom,
essa é uma questão muito delicada, pois mais das vezes a conduta que autoriza a propositura da ação visando a destituição do poder familiar também aconselha que a criança seja afastada de seus genitores. Nessas circunstâncias, a visitação ela pode ser uma medida prejudicial ao bem-estar da criança. Embora os laços familiares devam ser prestigiados, existem casos em que a visitação deve ser expressamente proibida pela justiça, especialmente quando os pais são violentos ou drogados, ou ainda nos casos em que o processo ele teve origem em fase de um abuso sexual do menor. Então, é uma questão que deve ser analisada, tá? Essa questão da visita. Bom, embora haja divergências, né? Sou da opinião de que a perda do poder familiar ela deve ser estendida a toda a prole do casal, até em face do caráter preventivo da medida. Quer dizer, se não serve para ser pai ou mãe de um, não deve servir para ser pai ou mãe dos demais filhos. Então, eu acredito que quando há perda do poder familiar de um filho, tem que ser de todos os filhos. Tá? Bom, como vimos, a suspensão do poder familiar ela é uma medida temporária, de sorte que, terminando o prazo da determinação judicial e verificado que as causas que motivaram não existem mais, o poder familiar ele será restaurado na sua integralidade. Lembrando que eu falei de suspensão e não de perda, e como eu falei ainda agora, a perda ela é definitiva, né? Então, a legislação brasileira ela é silenciosa quanto à possibilidade dos pais recuperarem o poder familiar quando tenham sido destituídos, no caso. Outros países têm previsão clara, né? Com relação à restauração do poder familiar, no caso a Argentina, a França, a Itália, mas no Brasil o legislador ele foi omisso com relação a essa questão. Alguns doutrinadores, para não dizer a maioria, defende que a perda do poder familiar, embora permanente, não é definitiva, pois os pais eles poderiam recuperá-la em procedimentos judiciais, no que comprovem que as causas que justificaram a perda, elas não existem mais. Eu ouso não concordar, né? Tendo em vista que trata-se de uma modalidade de extinção do poder familiar. Isso tem previsão no artigo 1635, inciso 5º. 1635. Extingue-se o poder familiar por decisão na forma do artigo por decisão judicial na forma do artigo 1638. Então, vai ser determinada a extinção do poder familiar por decisão judicial, né, baseada nos motivos que tem previsão no artigo 1638. Logo, é inequivocadamente definitiva, né, não sendo possível o seu restabelecimento uma vez que ela foi decretada. Apesar do meu posicionamento, né, é importante afirmar que tem uma tramitação na Câmara dos Deputados, um projeto de lei, que dispõe sobre o Estatuto das Famílias. E nesse projeto existe a previsão expressa de recuperação do poder familiar.
pelos pais que vierem a perder o poder familiar, desde que eles provem que as razões que motivaram essa perda, elas não existem mais. Bom, e quando ocorre a extinção do poder familiar, né, que é diferente da perda? Tem a perda que foi ocasionada por uma das questões do 1638, e agora eu tenho a extinção do poder familiar, que vai ocorrer por causas naturais, e são aquelas que são previstas no artigo 1635 do Código Civil. Vamos lá, 1635. Extingue-se o poder familiar pela morte dos pais ou dos filhos, pela emancipação, nos termos do artigo 5º do parágrafo único, pela maioridade, pela adoção, por decisão judicial na forma da lei do artigo 1638. Vamos por partes. No caso da morte, é óbvio que a morte dos pais ou dos filhos é um fato extintivo do poder familiar. Se somente um dos pais faleceu, o encargo ele continua com aquele genitor que ainda está vivo, né? Mas só que agora será de forma exclusiva. No caso da emancipação, como já relatei, né, que a emancipação ela pode ser voluntária, judicial ou legal, ela antecipa a maioridade civil. Ora, se a pessoa encontra-se apta para todos os atos da vida civil, não teria lógica ela permanecer sob a dependência jurídica de seus pais. Assim, a emancipação é também uma das causas de extinção do poder familiar. Outra situação é a maioridade civil. Essa é uma causa natural de extinção do poder familiar, tendo em vista que o mumus imposto aos pais é de criar, educar e prover as necessidades dos filhos menores que estejam sob a guarda, enquanto durar a menoridade. Outro caso que há a extinção do poder familiar é a adoção. Tendo vista que a adoção ela rompe os vínculos de parentesco com os pais biológicos e atribui um novo parentesco ao adotado, né? Conclusão lógica é que, com relação aos pais biológicos, o poder familiar não existe mais, passando a existir agora em face dos novos pais, dos pais adotivos. Quando a adoção se processa com a anuência dos pais biológicos, temos, por assim dizer, uma espécie de transferência de poder familiar dos pais biológicos para os pais adotivos. Isso tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 45. Bom, quando se trata da decisão judicial, a perda do poder familiar reconhecida em sentença transitada em julgado é causa de extinção do poder familiar, né? Conforme já relatei. Bom, a carência de recursos econômicos não é motivo por si só para decretar a perda ou a suspensão do poder familiar. E isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 23. Se o pai ou a mãe, ou mesmo o pai, ou mesmo o casal, não tem recursos materiais para criar o filho, deve buscar outra solução que não seja a perda ou a suspensão do poder familiar. Nesse sentido, determina o parágrafo único do artigo mencionado, né, que a criança ela deve permanecer com sua família, devendo ser incluída em programas sociais de assistência, né, de sorte a receber os auxílios necessários à sua subsistência. O pai ou a mãe que venham a contrair novas núpcias ou estabelecer uma nova união estável, não perdem o poder familiar com relação aos filhos do relacionamento anterior. Isso tem previsão no artigo 1636.
O pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável não pode, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Inclusive, a gente já relatou isso aqui. Da mesma forma, se o pai ou a mãe era solteiro quando o filho nasceu e sobre ele exerce o poder familiar isoladamente, né, ou conjuntamente, o fato de vir contrair núpcias ou união estável não tem o condão de alterar o seu status em relação ao filho, né? Isso no mesmo artigo 1636 menciona o parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável. Bom, vamos fazer um breve comparativo entre a suspensão, a perda e a extinção do poder familiar, como uma forma de resumo. No caso da suspensão, o poder familiar ele fica suspenso total ou parcialmente e prevalece enquanto a causa que determinou subsistir e a faculdade aplicando-se a um determinado filho ou a todos os filhos. Na perda, a decisão ela é mais grave do que na suspensão, porque o juiz vai determinar que os pais não exerçam o poder familiar por nenhuma forma, por nenhuma maneira, tá? Vai ser a perda de forma total. Além disso, é imperativa, pois vai abranger toda a prole e também ela é permanente, ela é definitiva. Na extinção, não há nenhum caráter punitivo, tendo em vista que as causas extintivas do poder familiar, elas são naturais e independem da vontade das partes ou de quem quer que seja. Vamos ficar por aqui e até a próxima aula. Tchau!